Que a agrofloresta é pop, a gente já sabe. Mas dentro do trabalho com os sistemas agroflorestais existem alguns desafios, que não é ambiental. Porque aqui a gente vê, né, o sistema funciona perfeitamente uma vez que ele reproduz o que a natureza faz naturalmente, a gente coloca isso em linhas. Mas o que a gente vai conversar no vídeo de hoje é sobre o desafio da viabilidade financeira dos sistemas agroflorestais. Aqui na Pronobis Agroflorestal, por muitos anos, a gente teve como foco as hortaliças, porque a gente fazia feira, então a gente precisava ter colheitas de espécies de ciclo curto, então sempre ter colheita, toda semana ter colheita, porque a gente precisava também desse giro financeiro, dessa liquidez, né, ter dinheiro entrando e saindo. E o que possibilita isso são essas espécies de ciclo curto. Só que o que aconteceu? Um conflito de interesses, né? Porque uma vez que a gente quer ter hortaliças no sistema agroflorestal, a gente precisa ter entrada de luz. Só que as espécies arbóreas, as árvores, começaram a crescer. E esse crescimento das árvores começaram a sombrear. Com sombra a gente tem mais dificuldade de colher hortaliças de qualidade. E aí nesse momento foi um momento que a gente começou a realmente dar bastante atenção para o cultivo de shiitake, porque a gente já estava gostando, porque era um cultivo relativamente simples, a gente conseguia tocar o cultivo de cogumelo shiitake com o cultivo de hortaliça, com a feira, com o delivery, com outras atividades. Só que a gente tinha um pouquinho de shiitake e o foco maior nas hortaliças. Quando chegou esse momento onde as espécies arbóreas começaram a crescer e sombrear, a gente fez uma escolha, graças a Deus, a gente fez essa escolha de focar no cultivo de shiitake, não só por essa questão da sombra, mas também porque estava dando mais rentabilidade para a gente, financeiramente falando, a gente conseguia ter mais retorno de um espaço menor, a gente tinha mais retorno, a logística era muito mais tranquila, porque se eu quiser faturar, por exemplo, um número fictício, R$1.000 com shiitake e R$1.000 com hortaliças, o espaço que eu vou precisar, físico mesmo, de carga, para ter esses R$1.000 de shiitake é muito menor do que R$1.000 de hortaliças. Também o trabalho que eu vou ter para ter esses R$1.000 de shiitake é muito menor do que o trabalho que eu vou ter para ter R$1.000 de hortaliças. Enfim, então foram várias questões que foram acontecendo na nossa história, na nossa caminhada, que a gente resolveu de vez focar no cultivo de cogumelo shiitake em toras. Então hoje as nossas agroflorestas elas são voltadas para isso. A gente tem a agrofloresta aqui, mas sempre focando no cultivo de shiitake em toras. É muito comum a utilização do eucalipto em sistemas agroflorestais. Então, em muitas agroflorestas Brasil afora, você pode encontrar essa árvore no sistema. E essa árvore é muito coringa, ela é muito estratégica realmente no desenho, no croquis, porque ela é uma fonte muito rica de matéria orgânica. Ela é uma árvore que tem uma muda muito barata, muito fácil de encontrar em todas as regiões do Brasil. Ela cresce muito rápido e rapidamente ela começa já a fornecer matéria orgânica para o sistema, que é um princípio muito importante na agrofloresta, ter sempre fonte de matéria orgânica vindo de alguma espécie que vai ter esse papel, e o eucalipto tem, tá? Então no começo a gente faz bastante poda dos galhos laterais, e essa poda a gente chama de levante de saia. Em algum momento no sistema, isso vai depender do objetivo de cada agrofloresta, não existe uma receita, as pessoas fazem a poda apical, né, que é quando o eucalipto ele vai deixar de crescer verticalmente e vai continuar produzindo essa matéria orgânica numa altura que fique boa para você podar ou numa altura que fique estratégico para as outras espécies que estão no sistema, enfim, como eu falei, depende de cada objetivo. E aqui na Pronobis a gente implantou nessa área aqui atrás de mim o eucalipto com a intenção exatamente do que eu falei aqui, de fornecer matéria orgânica. Inclusive aqui nesse croquis, o eucalipto está inserido na linha de serviço, ou seja, a linha que ele está tem outras espécies com esse mesmo objetivo, de fornecer matéria orgânica, em diferentes estágios sucessionais, que na agrofloresta nada mais é do que o tempo. Então a gente tem fontes de matéria orgânica em diferentes momentos. Então o eucalipto ele cresce mais rápido, ele vai da matéria orgânica mais rápido. Aí a gente tem o ingá, que cresce rápido, mas não tanto quanto o eucalipto, que vem na sequência como fonte de matéria orgânica. Tem a banana, tem a aroeira, enfim, tem leucena, tem várias espécies aqui com esse objetivo de serviço, de fornecer matéria orgânica. Porém, na nossa trajetória aqui na Pronobis, a gente começou a ver no eucalipto uma outra fonte de renda,
né? Porque quando a gente utiliza o eucalipto como fonte de matéria orgânica, primeiro podando os caules laterais e utilizando muito as folhas, e em muitos casos até tirando o eucalipto do sistema, ele pode rebrotar ou não, depende da quantidade de luz que tiver naquele momento, as pessoas também cortam a madeira e colocam no canteiro como fonte de matéria orgânica também, só que uma fonte de matéria orgânica que demora mais para se decompor, porque a folha você vai utilizar, ela vai cumprir a função de cobrir o solo, de fornecer matéria orgânica, comida e vida para toda a vida do solo, só que a madeira, ela é uma matéria orgânica que vai ficar mais tempo, então ela é muito interessante. Porém, isso não traz uma renda direta, né? A gente plantar o eucalipto, cuidar do eucalipto, fazer os manejos do eucalipto, podar, inclusive utilizar essas toras para fazer essa cobertura no chão, para ter essa fonte de matéria orgânica na terra direto, infelizmente traz uma questão da viabilidade financeira. Porque daí a gente vai tendo bastante trabalho, tá? Para não ter diretamente um resultado financeiro. Claro que se eu coloco num pé de uma fruta, coloco no pé de um café, de uma árvore que eu tenho um objetivo, né, de colher e ter dessa árvore, dessa espécie, uma fonte de renda, seja uma laranja ou um café, de forma indireta eu vou estar tendo um retorno financeiro disso. Só que aqui na Pronobis, voltando para o que eu estava falando, a gente viu uma fonte de renda no eucalipto de uma forma diferente, que é com o cultivo de cogumelo shiitake em toras. Então aqui, nesse croquis exato aqui atrás de mim, a gente tem as linhas de serviço, que são os eucaliptos aqui, e na linha central, algumas linhas têm abacate, louro, outras linhas têm algum cítrico. E quando a gente fez esse desenho, a gente tinha a intenção de focar nas linhas centrais, entre as linhas de serviço. Então a gente queria colher o quê? Abacate e cítrico. Porém, quando a gente viu que o eucalipto, para nós, na nossa realidade, ia ter um retorno financeiro mais interessante cultivando o shiitake, e nesse caso, se a gente quisesse focar nas frutas, a gente teria que podar, fazer a poda apical dele para entrar mais luz, a gente perde metro linear quando a gente faz a poda apical. O objetivo era entrar luz, beleza, poda apical para entrar luz, a gente cumpre esse objetivo. Poda apical, quando a gente quer metro linear de eucalipto, daí a gente já não compra o objetivo, porque a gente deixa ele crescer, como ele está aqui, e ele faz sombra no momento que não era tão vantajoso e não era necessário ter essa sombra, muito pelo contrário, até atrapalha, né? Porque a gente tem plantas aqui que têm diferentes necessidades de luz, e o eucalipto, nesse caso, está fazendo mais sombra que o normal. Porém, nesse novo objetivo nosso de ter metro linear para ter tora para shiitake, se encaixou muito bem. Então aqui nesse croquis atrás de mim, a gente teve que fazer uma escolha. Ao invés de podar o eucalipto para abrir luz e para ter matéria orgânica, mais matéria orgânica no solo nesse momento, a gente escolheu deixar o eucalipto crescer para ter metro linear e depois a gente também tem a matéria orgânica do eucalipto com o cultivo de cogumelo shiitake. Mas antes, a gente colhe essas toras, leva para o cultivo de cogumelo shiitake, faz uma renda significativa, porque o quilo do cogumelo shiitake é muito interessante, muito mais interessante do que muitas culturas que a gente já pensou em ter aqui. E depois, quando o shiitake finaliza a produção, a gente traz essa tora já em decomposição aqui para o nosso solo, ó. Então aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu vou pegar aqui no chão uma torinha que já foi shiitake um dia, fazendo o seu processo de decomposição. Olha que beleza isso aqui, ó. Desfaço com a mão. Por quê? Porque o fungo já trabalhou bastante aqui. Então, quando ele vem para a terra, para finalizar o processo de decomposição, ao invés de eu trazer uma carne inteira aqui, eu trago uma papinha, muito mais fácil de ser absorvida pela vida que está aqui no solo. Então, a gente gera renda com o eucalipto e depois ele não deixa de ser uma matéria orgânica como ele é utilizado em outros sistemas, mas a gente inclui mais renda ainda fazendo dessa forma. Conhecer algumas áreas de agrofloresta aqui da Pronobis, né? A gente viu uma área de horta, a gente viu uma área que mudou o plano no meio do caminho. E é isso mesmo, aqui na Pronobis a gente trabalha num laboratório vivo. O sítio é um laboratório vivo, porque sim, a gente tem a intenção de colher, né, de ter receita financeira com a agrofloresta, mas a gente também tem um papel de educador, de ensino, né? Então aqui a gente está sempre testando para poder validar informações, técnicas,
métodos para poder passar adiante. Então, hoje, atrás de mim aqui, a gente tem finalmente uma agrofloresta que foi recém-plantada agora no início do ano de 2025, com foco em toras para shiitake. Então, a gente escolheu algumas espécies que a gente pode utilizar a tora para shiitake, pensou nos princípios agroflorestais, fez um croquis, um arranjo dessas espécies, onde uma ajudasse a outra, nunca atrapalhasse, que foi o que aconteceu em algumas ocasiões aqui, e a gente chegou nesse desenho final. Não dá para ver as espécies ainda, porque elas estão recém-plantadas, mas se chegar pertinho você vê. Aonde está verdinho aqui são as entrelinhas, que no caso aqui a gente plantou feijão. Tem abóbora, tem melancia, tem algumas espécies aqui de hortaliças de ciclo curto, porque a gente também quer ter, né? Ocupar o espaço é importante, trazer a diversidade é importante, mas o nosso foco aqui são as linhas de árvore, que principalmente para o cultivo de cogumelo shiitake em toras, a gente tem o eucalipto, a gente tem o carvalho japonês, a gente tem a castanha portuguesa e a abracatinga. E estamos sempre estudando, testando e validando novas espécies para pensar em novos croquis agroflorestais. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, gostado de passear e conhecer as áreas aqui da Pronobis, entendido que é importante ter um foco, ter um objetivo para que a agrofloresta ela não seja só viável ecologicamente falando, mas que também você consiga encontrar na sua realidade um sistema agroflorestal, um croquis que vá atender também você financeiramente, para que você consiga ter um retorno financeiro desses sistemas, porque senão depois o problema fica a agrofloresta e na verdade o problema muitas vezes é a falta de objetivo ou a falta de conhecimento para fazer o croquis perfeito que você pode sim ter no seu sítio, na sua chácara, enfim. Mas precisa de conhecimento e também um pouco de experiência. E a gente está aqui exatamente para compartilhar isso com vocês. A gente está aqui há mais de 10 anos vivenciando, errando e aprendendo e gosta muito de compartilhar. Então, curte aqui esse vídeo se você gostou, comenta aqui, deixa pergunta, deixa comentário, conta se você já trabalhou com sistemas agroflorestais, já conheceu algum, qual que era o objetivo, enfim, vamos trocar ideia aqui pelo YouTube também. E claro, não deixa de seguir a Pronobis aqui, porque a gente está sempre compartilhando muito conteúdo do nosso dia a dia, do que a gente faz aqui no sítio. É Nobis!